Seguimos ao vivo, então, acompanhando as imagens que chegam do Vaticano. Enquanto isso, eu convido agora para nós podermos ouvirmos. Nós temos um entrevistado que gentilmente aceitou conversar conosco nesta manhã de sábado aqui na CNN Brasil. Nós vamos ouvir o padre Tarcísio Mesquita, que é coordenador da pastoral da Arquidiocese de São Paulo. Padre, o senhor me ouve? Oi, Elisa, ouço bem, sim. Padre, primeiramente, obrigada pela gentileza de conversar conosco nesta manhã tão sensível para todo o planeta. Gostaria de começar ouvindo o senhor a respeito da história de Bento XVI e qual o impacto de uma notícia como essa para a Igreja. Bom, a história de um homem brilhante, um grande intelectual, membro de várias academias de ciência na Europa, um dos grandes pensadores da Igreja contemporânea, e trabalhando na cidade do Vaticano, junto ao Papa João Paulo II, construiu uma estrada que o conduziu também a se tornar Papa da Igreja e desempenhou a sua função com muito carinho, muito cuidado, deixou-nos um legado de muito pensamento, de muito estímulo. Também esteve aqui entre nós no Brasil durante a Assembleia do Episcopado Latino-Americano, em Aparecida. Em Aparecida também nos legou muitas mensagens, como também que nós não somos ligados a uma ideia, a um conceito, nós estamos ligados a uma pessoa, a Jesus Cristo. Esse é o legado estas são as palavras que resumem o legado do Papa entre nós. Então, ele nos deixa um caminho a percorrer e foi um homem que demonstrou a sua coragem no momento da sua renúncia, abrindo caminho ao Papa Francisco, que a Igreja descortine os seus caminhos adiante. E esta é uma postura muito rara de humildade e de simplicidade que também deve ser destacada. Muito bem, padre. Gostaria de ouvi-lo também a respeito do momento de renúncia de Bento XVI, o impacto desse movimento para todo o planeta, as justificativas trazidas por Bento XVI, justificou em época que era por causa de uma idade muito avançada, um estado de saúde já um pouco fragilizado. Gostaria de ouvi-lo sobre os impactos desse anúncio. Olha, para nós, aqui, particularmente, para o clero que eu conheço, foi uma surpresa. Não esperávamos que um Papa renunciasse. É algo que aconteceu na Igreja 600 anos atrás. Não é algo muito comum, mas a maneira como ele realizou todo o processo, advertindo ao episcopado sobre a sua renúncia, tornando pública esta sua vontade, para mim foi um momento de grande inspiração. Muitas pessoas se aferram ao poder, se agarram ao poder, morrem, deliram no poder, e o Papa Bento XVI, ele foi um homem totalmente desapegado, a ponto de dizer, agora não é comigo, não posso, não tenho forças. Esta perspectiva apontada pelo Papa Francisco, ela é realmente um anúncio de que as pessoas elas devem ser abnegadas e reconhecerem o momento em que elas devem abrir caminho para novos horizontes. Foi assim que o Papa renunciou naquele dia. E para as estruturas da Igreja Católica, o senhor poderia compartilhar com a gente as impressões do impacto quando o mundo viu essa renúncia de Bento XVI? Olha, foi sentido com muito estertor, né? Muita gente eu vi um tanto assustada, eu vi muita gente pensando, nossa, é o fim do mundo, imagina, o Papa renunciou. E foi feito de uma maneira tão generosa, tão bem organizada, foi permitido que os cardeais se reunissem, pudessem refletir sobre as problemáticas da Igreja, fazer um apanhado bem profundo dos grandes desafios sociais, econômicos, pastorais
da igreja. Foi um momento realmente particular, e isso redundou numa reflexão muito séria sobre o serviço do Papa, o ministério do Papa como bispo de Roma, como aquele que lidera o trabalho da igreja no mundo inteiro. Então, tudo isso do Papa Bento nos trouxe um sentido muito importante do que significa planejar, pensar, admitir que é importante descortinar outros caminhos. O próprio Papa Francisco diz da importância de inaugurar processos. Foi isso que o Papa Bento fez e nós acompanhamos. No sentido mais popular do termo, muitas pessoas se assustaram, eu me lembro muito bem disso, mas as coisas foram se normalizando, as pessoas foram vendo naquilo algo natural. Não podemos esquecer que a nossa igreja é uma igreja milenar. O que para nós parece novidade na história da igreja é algo de muitos séculos e de muitas experiências adquiridas no decorrer dos anos, dos séculos em que a Igreja Católica existe. Não é à toa que a Biblioteca do Vaticano é uma das mais importantes do planeta. Ali se guarda o patrimônio do entendimento do ser humano, da sua cultura, da sua história. E essa igreja que tem esse patrimônio cultural e de experiência de vida, ela adquire no decorrer de todo esse processo histórico a sabedoria para lidar com as coisas. Por isso que os mais velhos são importantes na vida da família e da igreja. Eles têm a história e conhecem bem os caminhos. Matias Brotero também está com a gente. Matias, por favor, pode chegar para a conversa. Obrigado, Elisa. Um bom dia, padre. Muito obrigado por nos receber aqui essa manhã tão histórica, tão importante. Padre, eu queria perguntar para o senhor um pouco sobre a contribuição do Papa Bento XVI para a comunidade brasileira, né? A gente sabe que o Papa Bento XVI ele chegou a visitar o Brasil, isso foi ainda em 2007. Ele esteve aqui no Brasil, particularmente em São Paulo. Ele, inclusive, participou, se não estou enganado aqui, da canonização do Frei Galvão. Então, eu queria que o senhor dissecasse um pouco sobre a participação e a relevância também, claro, evidentemente, com a troca dos papas, né? A gente tem um papa argentino, a primeira vez, e o senhor me corrija se eu estiver enganado também, um papa latino-americano, mas qual que é a relevância do Papa Bento XVI aqui para o Brasil e também para a América Latina? Obrigado mais uma vez pela participação aqui nesse dia tão importante. É um prazer participar e a importância é evidente. Primeiro, essa proximidade do Papa da nossa vida com o povo brasileiro, a importância dele estar presente conosco. Ele esteve aqui conosco, sim, durante a canonização de Santo Antônio de Santana Galvão, aqui no Campo de Marte. 1 milhão de pessoas, pelo menos, participaram daquele dia, e ele esteve participando da abertura da Assembleia de Aparecida, que resultou num documento muito conhecido na igreja, chamado Documento de Aparecida, que versa sobre a preocupação da igreja conhecer e se inserir na realidade, ser uma igreja inserida no meio da vida do seu povo, os vários rostos do povo latino-americano, e aqui retrata-se também o rosto do povo brasileiro, as diversas culturas que existem no Brasil, os desafios da igreja de evangelizar. O Papa nos legou também, entre as suas palavras, os seus escritos, um que versa sobre a caridade e o amor eros, o amor filia, o amor de mãe. Ele fala sobre o amor de uma forma muito profunda, ele se baseia na filosofia, nos pensamentos intelectuais atuais e discorre sobre a importância do amor em diversos aspectos da vida humana. Tudo isso leva a nós, aqui no Brasil, a compreendermos um homem que tem uma visão do mundo, tem grandes horizontes. É importante que quem governe algum grupo, quem lidere algum grupo, tenha uma visão de conjunto, tenha uma visão inteligente, sábia,
e também, com a sua sabedoria, possa ajudar que as coisas procurem viver o seu caminho. Na Igreja Católica, há um princípio chamado princípio de subsidiariedade. Uma instância maior não interfere naquilo que cabe a uma instância menor. Então, este princípio de subsidiariedade faz com que também a presença do Papa seja animar as comunidades desde as nossas periferias, as nossas comunidades paroquiais, as nossas comunidades na cidade, no campo, na periferia, o trabalho da igreja em solidariedade às populações originárias do Brasil, chamados antigamente indígenas. Esse trabalho grande da igreja, solidário, fraterno, que não é um trabalho proselitista, mas um trabalho fraterno e solidário, um trabalho também que tem matizes de ecumenismo e de diálogo religioso. Isso é possível também pelas experiências do Papa Bento XVI como alemão, numa igreja onde, em histórias passadas, no século XVI, se deu a divisão entre catolicismo e protestantismo. Esta experiência de viver numa igreja que entra em diálogo com comunidades que se separaram, faz de nós também ter a oportunidade de entrar em contato com os não católicos, com os evangélicos, com os ortodoxos, com as pessoas de outras religiões e até mesmo com as pessoas que não têm religião.